Meu nome é Rosalind Clark e tenho 32 anos. No noivado da minha irmã, Elelanar, meu pai disse à família do noivo: Rosalind? Ah, a gente nem menciona ela. É faxineira. Minha mãe complementou, em voz baixa: nasceu para servir, né? Mantive minha expressão neutra. Aprendi a não reagir. Mas aí a mãe do noivo, uma mulher de terno cinza impecável, se inclinou e disse: Peraí, você é a mulher que? Ela parou. A sala ficou em silêncio absoluto. A cara do meu pai empalideceu. E o que ela disse em seguida destruiria tudo que minha família achava que sabia sobre mim. Quando eu crescia, nossa mesa de jantar tinha uma hierarquia invisível. Elelanar sentava do lado direito, onde a luz do lustre batia nos troféus de debates atrás dela. Eu sentava do lado esquerdo, onde a luz não alcançava. Era 2011. Eu tinha 14 anos. Elelanar tinha 18 e já tinha sido aprovada em Direito na USP em primeira chamada. A Elelanar vai argumentar no STF um dia, meu pai dizia, cortando a picanha com precisão cirúrgica. Ele era o doutor Edmundo Clark, professor titular de economia na FEA-USP. Tudo nele era preciso. E a Rosalind, bom, talvez um curso técnico. Ela tem jeito com as mãos. Minha mãe, Lilian, ex-diretora do Colégio Santa Cruz, uma mulher que passou 40 anos ensinando crianças que a excelência era o único padrão aceitável, sorriu com os lábios apertados. Nem todo mundo nasceu para a vida acadêmica, Edmundo. Tem gente que é mais prática. Elelanar irradiava felicidade. Eu olhava fixo para o meu prato. Eu não odiava minha irmã. Eu odiava o que ela representava, a prova de que eu nunca seria o suficiente. Elelanar tocava violino. Eu gostava de desmontar o sifão da pia para ver como funcionava. Elelanar ganhou o campeonato estadual de debates. Eu ganhei uma suspensão por matar a aula de inglês para ajudar o zelador a consertar a caldeira. Foi aí que percebi que nunca seria o bastante para eles. Então, parei de tentar. O telefonema veio numa terça-feira de outubro de 2014. Eu tinha 19 anos, no meio do segundo ano de administração na PUC-SP, porque meu pai disse que era prático o suficiente para alguém como você. Eu odiava cada aula. Marketing, finanças corporativas, gestão estratégica, tudo parecia aprender um idioma que eu nunca falaria. Então, liguei para casa. Vou trancar a faculdade, falei. Silêncio na linha. Depois a voz do meu pai, fria e medida. Como é que é? Vou trancar. Eu odeio isso. Não tô aprendendo nada de útil. Útil? Minha mãe pegou o outro telefone. Dava para ouvir a respiração dela, curta e raivosa. Você quer nos envergonhar para sempre? O que vamos falar para as pessoas? Fala que eu tô me descobrindo. Se descobrindo? A voz do meu pai subiu, o que quase nunca acontecia. Você está jogando sua vida fora. Sua irmã está na USP. Você faz ideia do que isso significa? E você quer ser o quê? Uma abandonada? Não sei ainda, mas sei que isso aqui não é. Se você largar esse diploma, minha mãe disse, a voz tremendo, não espere nosso apoio. Nem financeiro, nem emocional. Você vai se virar sozinha. Tá bom, eu disse. Desliguei. Chovia contra a janela do meu apartamento. Caixas semi-prontas estavam na cama. Eu tinha R$ 3.500 na poupança e nenhum plano. Mas tinha outra coisa, a certeza de que ficar ali mataria algo em mim que eu não podia perder. Me mudei para um kitnet na Vila Mariana, com rachaduras no teto e um aquecedor que fazia um barulho infernal a noite toda. Eles não ligaram por 3 meses. O Blue Tree Towers, na Zona Sul, estava contratando camareira. R$ 1.400 por mês. Comecei na semana seguinte que me mudei. O trabalho era pesado. 14 apartamentos por dia, 6 horas por turno, 5 dias por semana. Trocar lençóis, esfregar banheiro, aspirar carpete, repor o frigobar, checar a lista, passar pro próximo. Minha supervisora, uma mulher chamada Carla, com olheiras fundas e 3 filhos em casa, me ensinou o ritmo. Mão rápida, passo firme, ela dizia. Não pensa, só faz. Eu era boa nisso. No segundo mês, eu terminava meus 14 quartos em 5 horas. Comecei a reparar nas coisas. Desperdício de material, jogávamos fora frascos de shampoo pela metade porque o regulamento mandava. Caos na escala. Uns dias tínhamos 6 pessoas num andar que precisava de 3.
Outros dias, uma pessoa para um andar que precisava de 6. Equipamento quebrado que ninguém consertava porque a manutenção e a limpeza não se falavam. Comentei com a Carla uma vez. Ela deu de ombros. É a vida de hotel, filha. Ninguém escuta as camareiras. A Elelanar descobriu que eu trabalhava como camareira quando veio passar o Natal de 2015. Eu não fui convidada para a ceia, mas ela ligou depois. Mamãe e papai estão chateados, ela disse. Imaginei. Eles estão falando que eu tô dando um tempo, mas a tia Diana perguntou na cara dura, e o papai falou. Ela hesitou. Ele falou, a gente nem menciona ela. Ponto. Eu estava do lado de fora do apartamento da Elelanar nos jardins, segurando o telefone no ar gelado de dezembro. Pela janela, dava para vê-la se mexendo, provavelmente arrumando as malas para alguma viagem de fim de ano. Rose, você tá aí? Tô. Desculpa. Tentei te defender, mas... Tá tudo bem, Ellie. Não tá. Você é minha irmã. Então por que você não tá aqui? Perguntei. Silêncio. Preciso desligar. Percebi ali que eu tinha virado segredo, a vergonha deles. Nos 3 anos seguintes, de 2015 a 2018, fui a talvez 5 eventos de família. Natal uma vez, Ano Novo 2 vezes, o casamento de um primo, os 80 anos da minha avó. Todas as vezes, o roteiro era o mesmo. No Natal de 2016, meu tio Paulo perguntou o que eu fazia. Minha mãe respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. A Rosalyn tá trabalhando, com limpeza. A gente nem menciona ela muito. No casamento do meu primo em 2017, uma amiga da família perguntou se as 2 filhas estavam bem. Meu pai sorriu. A Elelanar acaba de virar sócia júnior no Lobo e Lobo, um dos melhores escritórios de São Paulo. E a Rosalyn, bom, a gente nem menciona ela. No Natal de 2018, sentei na mesa das crianças, mesmo tendo 23 anos. Elelanar sentou na cabeceira, entre meus pais, o anel de noivado, o primeiro noivado, que durou 6 meses, brilhando na luz das velas. Minha avó, Doroteia, uma mulher pequena de cabelo grisalho e olhar afiado, se inclinou para mim. Por que você deixa eles fazerem isso com você? Deixar o quê? Te apagarem. Olhei para ela. Eu não deixo. Só parei de lutar contra. Ela apertou minha mão. Deveria lutar. Parei de ir nos natais depois disso. Se eu era invisível, que fosse invisível nos meus termos. Continuei no Blue Tree, mas comecei a fazer curso noturno de gestão de facilities no Senac, operações de negócios, segurança do trabalho, certificações NRS, normas regulamentadoras, treinamento de agentes biológicos. Aprendi sobre limpeza de um jeito que a maioria das pessoas nunca pensa, como engenharia, química, logística. Às 2 da manhã de uma terça-feira de março de 2017, sentei no meu kitchen com um notebook no colo, latas de energético espalhadas, montando uma planilha. Se eu limpava 14 quartos em 5 horas, por que o hotel reservava 8? Se a gente jogava fora uns R$ 20 de material por apartamento por dia, isso dava R$ 140 por semana, quase R$ 200 mil por ano no hotel inteiro. Quem controlava isso? Ninguém. Comecei a oferecer serviço para escritórios pequenos. Só eu, um rodo, um balde e um cartão de visita que mandei imprimir na gráfica rápida. Rosalyn Clark, serviços de limpeza confiáveis. 3 disseram sim. Foi aí que eu soube. No meu aniversário de 25 anos, 14 de março de 2018, registrei a Sterling Facility Services Me. O nome veio do meu nome do meio, Rosalyn Elizabeth Sterling Clark. Sterling soava forte, limpo, profissional. Meu primeiro contrato foi um escritório de 700 metros quadrados na Faria Lima. R$ 45 mil por ano. Contratei 3 pessoas. A Carla, que tinha pedido demissão do Blue Tree no mesmo dia que eu, um cara chamado Jerônimo, que tinha sido demitido de uma fábrica, e uma estudante de faculdade, a Amélia, que precisava pagar a mensalidade. Pagava R$ 22 por hora para eles, R$ 4 a mais do que eu ganhava no hotel, e prometi plano de saúde depois de 90 dias. Por quê? A Carla perguntou. Maioria das empresas de limpeza não dá benefício. Porque eu não trabalharia para uma empresa que não me valoriza, respondi. Então não vou construir uma assim. Trabalhava 80 horas por semana. Limpava junto com meu time das 18 horas à meia-noite. Depois, ia para casa e fazia folha de pagamento, notas fiscais, e-mails de clientes, compras e escalas até às 3 horas da manhã.
Meu apartamento cheirava a água sanitária e cansaço. No fim do primeiro ano, tinha 12 funcionários e R$ 600 mil em faturamento. Meus pais achavam que eu ainda limpava quartos de hotel. O e-mail chegou às 9h47 de uma quinta-feira de janeiro de 2022. Assunto: RFP, Contrato de Serviços de Saneamento, Hospital Israelita Albert Einstein. Li 3 vezes. O Einstein era um dos melhores hospitais do país. O fornecedor atual tinha falhado numa auditoria de controle de infecção. Precisavam de um novo contratado. O edital tinha 40 páginas. O contrato valia R$ 5,4 milhões anuais por 3 anos. Passei 2 semanas na proposta. Escrevi um manual de procedimentos operacionais padrão de 50 páginas, cobrindo protocolos de centro cirúrgico, controle de infecção, resposta a emergências e cronogramas de teste de ATP. Incluí fluxogramas de crise. Incluí certificações de treinamento dos funcionários. Incluí referências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde tínhamos contrato há 2 anos. A entrevista foi com a doutora Catarina Short, superintendente executiva do hospital. A sala dela tinha janelas do chão ao teto com vista para o Parque do Ibirapuera. Ela tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, vestida com terninho azul marinho que provavelmente custava mais que meu carro. Apertou minha mão com firmeza e apontou para uma cadeira. A maioria dos fornecedores promete mundos e fundos, disse ela, folheando minha proposta. Você trouxe um manual de POP de 50 páginas e um fluxograma de crise. Por quê? Porque quando um centro cirúrgico fecha, gente morre, eu disse. Eu não corto caminho. Ela me olhou por um longo momento. Então sorriu. Quando pode começar? 3 semanas depois, recebi a ligação. R$ 5,4 milhões, contrato de 3 anos, renovável. Sentei no carro, no estacionamento do meu escritório na Vila Olímpia e chorei por 20 minutos. Não contei aos meus pais. Agora é 2025. A Sterling tem 180 funcionários. Faturamento anual de R$ 33 milhões. Temos contratos com o Hospital Israelita Albert Einstein, R$ 5,4 milhões por ano, Universidade Presbiteriana Mackenzie, R$ 2,6 milhões por ano, 4 torres de escritórios na Faria Lima e Berrini, R$ 6 milhões combinados, a farmacêutica Eurofarma, R$ 2,5 milhões por ano, e o Hotel Unique, R$ 2,1 milhões por ano. Somos certificados ISO 9001, totalmente regulares nas NRS. Temos equipe de resposta a emergências treinada para limpeza de material biológico, desinfecção profunda e controle de infecção. Meu escritório tem 300 metros quadrados na Vila Olímpia. Tenho 8 funcionários administrativos. Na parede atrás da minha mesa, os contratos emoldurados, certificados de segurança e uma foto de cada funcionário. Ainda moro num apartamento de 2 quartos modesto no Brooklyn. Dirijo um Honda Civic 2018. Tenho 3 terninhos e vou alternando. Vou a eventos de família uma vez por ano, talvez. Meus pais ainda perguntavam para Elelanar sobre mim, em vez de me ligar. Em outubro, Elelanar me mandou uma mensagem. Mãe quer saber se você ainda tá naquele emprego de hotel. Fala alguma coisa para ela parar de perguntar. Não respondi. 2 semanas depois, Elelanar ligou. Fiquei noiva, disse. Parabéns. Quem é? O Jonathan Ashort. Ele é advogado empresarial. Vamos fazer um jantar de noivado dia 15 de novembro. A mãe insiste para você ir. Ellie, eu não. Por favor, Rose. Só um jantar. Ela vai ficar impossível se você não aparecer. Quase disse não, mas não disse. O Unique brilhava sob o céu de novembro. Eu já tinha estado naquele prédio centenas de vezes, mas sempre pela entrada de serviço, às 5 horas, com minha equipe operacional para as vistorias quinzenais de limpeza profunda. Nunca como hóspede. Peguei um Uber. Não podia pagar manobrista por questão de princípio, não porque não pudesse pagar, mas porque gastar R$ 50 para estacionar parecia um desperdício quando eu pagava meus funcionários R$ 25 por hora e controlava cada centavo de custo operacional. Usei um vestido preto simples que comprei na Renner por R$ 189. Meu sapato era uma sapatilha de 2 anos, já meio gasta. Levei uma bolsa pequena com celular, documento e um cartão de crédito. No saguão, Elelanar estava perto dos elevadores, num vestido de seda verde esmeralda que devia ter custado uns R$ 8 mil, usando uma pulseira da Vivara que reconheci do Instagram dela.
O noivo estava ao lado dela, alto, bem apessoado, confiante do jeito que as pessoas são quando nunca duvidaram do seu lugar no mundo. Minha mãe me viu primeiro. O sorriso dela congelou por meio segundo antes de se suavizar em algo educado e distante. Ah, Rosalyn, você veio. Que bom. Meu pai nem olhou para mim. Segui eles até a sala privativa. A sala era elegante. Paredes claras, iluminação suave, uma mesa comprida para 18 lugares com toalhas de linho e louça francesa. Conhecia a configuração. Minha equipe tinha limpado aquela sala 2 dias antes. Elelanar me puxou pelo braço na direção de 2 pessoas perto do bar. Jonathan, mamãe, papai, essa é a Rosalyn, minha irmã. Jonathan Ashore tinha 36 anos, cabelo castanho claro, sorriso fácil. Apertou minha mão. Que bom finalmente conhecer você. A Elelanar fala de você. Duvidei, mas sorri. Os pais dele estavam ao lado. Thomas Ashore, desembargador aposentado, cabelo grisalho, ar distinto. E Catarina Ashore. Catarina tinha 60 anos, usava um taier cinza da Elush e brincos de brilhante. Seu aperto de mão foi firme. Quando nossos olhos se encontraram, ela sustentou meu olhar por 2 segundos a mais que o necessário. Mantive a expressão neutra. Meu pai pigarreou. Jonathan, Catarina, Thomas, está é a nossa filha, Elelanar. E está é a Rosalyn. Uma pausa, longa o bastante para ser notada. Minha mãe se apressou em completar. Ela tá bem, trabalha aqui na região. Os olhos de Catarina se estreitaram ligeiramente, mas ela sorriu e soltou minha mão. Sentei na ponta da mesa, bem longe. Entraram os aperitivos. Camarão, micro-verdes, espuma de limão. A conversa fluía ao meu redor como água em volta de uma pedra. O escritório da Elelanar, os casos de fusão do Jonathan, o golfe do Thomas, o trabalho voluntário da minha mãe no MASP. Aí alguém, uma amiga da Elelanar, uma loira de Chanel, fez a pergunta: e você, Rosalyn, o que faz? A mesa ficou em silêncio. Meu pai largou o garfo. Ah, a Rosalyn. Ela trabalha com limpeza. Trabalho honesto, claro, mas a gente nem menciona ela muito nessas ocasiões. Silêncio. Olhei para o meu copo d'água. Condensação formava um círculo escuro na toalha branca. Minha mãe riu, um nervoso agudo. A Rosalyn sempre foi diferente. Nasceu para servir, né? Elelanar olhou pro prato. Jonathan se mexeu na cadeira. Do outro lado da mesa, Catarina Ashore parou, o garfo a meio caminho da boca. Largou-o devagar. Trabalho com limpeza? A voz de Catarina era calma, mas com algo afiado por baixo. Que tipo de limpeza? Meu pai fez um gesto vago. Ah, você sabe, hotel, escritório, coisa assim. Catarina se virou diretamente para mim. Para qual empresa você trabalha? De repente, a sala pareceu menor. Encontrei o olhar dela. Podia ter mentido. Devia ter mentido. Mas estava tão cansada de me esconder. Não trabalho para empresa nenhuma, falei baixo. Eu tenho uma. A Sterling Facility Services. Silêncio absoluto. A taça de vinho do meu pai parou no ar. O rosto de Catarina mudou. Reconhecimento. Depois, algo como choque. Sterling Facility Services, repetiu devagar. Sim. Ela se inclinou para frente. Peraí, você é aquela Rosalyn Clark? Sou. A sala prendeu a respiração. A voz de Catarina era suave, mas cada palavra ecoou. Você é a CEO que salvou nosso centro cirúrgico em abril do ano passado? Minha mãe sussurrou. Do que ela tá falando? Meu pai piscou várias vezes, do jeito que fazia quando um aluno desafiava em sala e ele não tinha resposta. Elelanar me encarava, boca entreaberta. Catarina continuou, alheia à bomba que estava detonando. A gente teve um susto com infecção no centro cirúrgico. A Anvisa ameaçou interditar. Liguei para Rosalyn às 6 horas da manhã de um sábado. Às 10 horas, ela tinha uma equipe de 12 pessoas no local, com desinfetante hospitalar e um protocolo de 16 horas de limpeza profunda. Salvou 3 cirurgias naquele dia. Ela olhou para mim com algo próximo à admiração. Talvez tenha salvado vidas. A cara do meu pai foi do vermelho ao branco em 3 segundos. Isso não é possível. Catarina largou o guardanapo e se virou completamente para meus pais, a voz calma, mas firme.
Tinha a voz de quem estava acostumada a ser ouvida. A Sterling tem o contrato de saneamento do Einstein. 5,4 milhões de reais por ano, 3 anos de contrato, certificação ISO, todas as NRS em dia, equipe treinada para material biológico. Um dos melhores fornecedores que já tivemos. Virou-se para mim, expressão calorosa. Não sabia que você era a futura cunhada do Jonathan. Mundo pequeno. A taça de champanhe da minha mãe inclinou. Líquido derramou na toalha, ninguém notou. A voz de Elelanar saiu num fio. Rose, isso é verdade? Assenti. Comecei a Sterling há 7 anos, falei, a voz firme. Tinha ensaiado esse discurso 1000 vezes na cabeça, sem nunca achar que fosse realmente dizê-lo. Temos 180 funcionários. Atendemos hospitais, universidades, escritórios. O Einstein é nosso maior cliente. Jonathan se inclinou, genuinamente curioso. Como é que você, quero dizer, abrir uma empresa aos 25 anos? Trabalhei como camareira por 3 anos antes, respondi. Guardei cada centavo, fiz curso noturno de gestão de facilities, segurança do trabalho, NRS, comecei pequeno, cresci com cuidado. Catarina concordou. Ela tá sendo modesta. Em abril do ano passado, a gente teve risco de surto de bactéria multiresistente no centro cirúrgico. Se não conseguisse provar descontaminação total em 24 horas, a Anvisa ia interditar a ala inteira. Liguei para Rosalinha às 6 horas. Ela estava no local com uma equipe às 10 horas. Trabalharam 16 horas seguidas. Os testes de ATP deram negativo às 2 horas da manhã. Voltamos com as cirurgias às 6 horas. Ela salvou a gente. A cadeira do meu pai rangeu para trás. Preciso de ar. Levantou e saiu da sala. A mesa ficou em silêncio atordoado por um instante. Então Thomas Ashford, o desembargador aposentado, que tinha ficado quieto até agora, falou, isso é notável, Rosalind. Construir uma empresa do zero, ainda mais num setor tão competitivo. Obrigada, eu disse. Minha mãe estava com as mãos tremendo. Mas por que você não nos contou? Olhei para ela. De verdade. Pela primeira vez em anos. Tentei, falei baixo. Quando comecei a Sterling, convidei vocês para a inauguração do escritório. Vocês disseram que tinham um jantar da faculdade. Quando consegui o contrato do Einstein, liguei. Você falou, que bom, querida, e perguntou se eu sabia da promoção da Elelanar. Então parei de tentar. Elelanar alcançou minha mão por baixo da mesa. Os dedos dela estavam frios. Rose, desculpa. Falei, vocês decidiram faz tempo quem eu era. Eu só parei de discutir. Jonathan ponderou, por que você não corrigia as pessoas? Digo, se elas presumiam. Falei, porque eles nunca perguntaram. Eles me disseram quem eu era. A gente nem menciona ela. Nasceu para servir. Por que eu discutiria com quem já tinha decidido? Minha mãe levantou de repente, batendo a cadeira. Preciso, com licença. Fugiu pro banheiro. Catarina parecia genuinamente constrangida. Desculpa. Não queria causar. Não causou nada, falei. A senhora só falou a verdade. Elelanar apertou minha mão com força. Do outro lado da mesa, uma das amigas da Elelanar, a loira de Chanel, falou baixo, isso é realmente foda. Alguém riu. A tensão se rompeu um pouco, mas o elefante continuava na sala. Meu pai não tinha voltado. Catarina, falei baixo. Ela me olhou. Posso mostrar o contrato? Ela entendeu na hora. Pegou o iPad na bolsa, destravou. Claro. Elelanar se inclinou. Sim. Encontrei os olhos de Catarina e concordei. Ela passou as telas e virou o iPad. Na tela, um PDF. Contrato de prestação de serviços de saneamento, Hospital Israelita Albert Einstein. Deu-o na página de assinaturas. Sterling Facility Services Me. Leu em voz alta, Rosaline Clark, sócia proprietária. Valor do contrato, R$5.400.000 por 36 meses. Assinado em novembro de 2022. Renovado em outubro de 2025. A mão de Elelanar voou à boca. Jonathan falou baixo, caralho. Meu pai reapareceu na porta. Viu a tela. O rosto ficou cinza.
Sentou pesado. Catarina rolou a tela devagar, narrando como se apresenta-se provas num tribunal. Escopo: saneamento diário de 12 andares, incluindo 4 centros cirúrgicos, 3 UTIs e 2 laboratórios de pesquisa. Protocolos de resposta à emergência para limpeza de material biológico, controle de infecção e desinfecção profunda. Equipe de 42 pessoas só pro Einstein, todos com curso de NRS, antecedentes e treinamento em compliance da Anvisa. Levantou os olhos. Sua filha administra o navio, Dr. Clark. Meu pai não disse nada. Elelanar me encarava como se nunca tivesse me visto. Rose, sussurrou. 42 pessoas só num contrato? 180 no total, falei, somando todos os contratos. Catarina foi até a caixa de entrada do e-mail e digitou Rosalind Clark na busca. 47 resultados. Abriu um aleatório, de abril de 2025. De Rosalind Clark, rosalin@sterlingfacility.com para catarinashorc.ashord@einstein.br. Assunto: status da limpeza profunda, centro cirúrgico. Data: 12 de abril de 2025, 2h17. Doutora Catarina, equipe mobilizada às 10 horas. Limpeza profunda do centro cirúrgico concluída às 2 horas. Testes de ATP negativos em todas as superfícies. Protocolo com água sanitária executado conforme normas da Anvisa. Sala liberada para uso. Autorizada a retomada das cirurgias às 6 horas. RC. Catarina virou a tela para meus pais. 2h17 da manhã, disse. Esse é o tipo de fornecedor que você quer. O tipo que atende às 2 da manhã e não para até o serviço ficar pronto. Elelanar sussurrou. Você fez isso às 2 da manhã? Sozinha? Não. Tinha uma equipe de 12. Não peço para os outros fazerem o que eu não faço. Eu estava no centro cirúrgico com eles, esfregando. Jonathan, sempre advogado, pegou o celular. Posso dar uma pesquisada? Pode. Ele digitou rápido. Rosalind Clark, Sterling, São Paulo. A sobrancelha dele subiu. Sterling Facility Services. Leu em voz alta do meu perfil no LinkedIn. Fundada em 2018. Sócia proprietária. 180 funcionários. Certificada ISO 9001. Especializada em saneamento hospitalar, corporativo e institucional. Clientes: Hospital Albert Einstein, Universidade Mackenzie, Eurofarma. Rolou a tela. Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, Revista Exame 2024. Mulheres de Negócios, PEG 2024. Olhou para mim. Rose, isso é inacreditável. Minha mãe voltou, olhos vermelhos. Tinha chorado no banheiro. Quando viu o celular, o iPad, as provas espalhadas na mesa como cartas de baralho, afundou na cadeira. Não entendo, disse. Por que você não nos contou? Larguei o garfo com cuidado. Minhas mãos não tremiam mais. Tentei contar para vocês, falei. 3 anos atrás, convidei vocês para a inauguração da ampliação do escritório. Vocês disseram que tinham um jantar da faculdade. 2 anos atrás, mandei a reportagem da Exame. Vocês responderam que bom, querida, no WhatsApp. Ano passado, liguei para contar que a gente tinha fechado com a Eurofarma. Você perguntou se eu tinha falado com a Elelanar sobre ser madrinha no primeiro casamento dela. Minha mãe estremeceu. Então parei de tentar, falei. Vocês já tinham decidido que eu era a vergonha da família, a abandonada, a faxineira. E percebi que não importava o que eu construísse. Vocês já tinham decidido. A voz do meu pai saiu fraca. Isso não é justo. Não é, olhei para ele. Você falou para as pessoas, a gente nem menciona ela. Você disse que eu nasci para servir. Me apresentou para estranhos como alguém que trabalha com limpeza no mesmo tom que usaria para falar de alguém que saiu da reabilitação. O que eu devia pensar? Elelanar chorava agora, lágrimas escorrendo silenciosas. Desculpa, sussurrou. Rose, desculpa. Meu pai empurrou a cadeira. Não consigo. Preciso ir. Levantou, me olhou, olhou para o iPad que ainda mostrava meu contrato, olhou para minha mãe. Não consigo lidar com isso agora. Saiu. Dessa vez não voltou. Os outros convidados, amigos da Elelanar, alguns primos, começaram a dar desculpas educadas e ir embora.
A energia tinha mudado de celebração para algo cru e desconfortável. Catarina veio até mim quando levantei para ir. Desculpa mesmo, disse baixo. Não fazia ideia. A senhora não fez nada errado, falei. Só falou a verdade. É tudo o que sempre quis. Ela me abraçou. Rápido, profissional, mas genuíno. Você é um dos melhores fornecedores que já tive, disse. E pelo que vi agora, é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Jonathan apertou minha mão. Falo sério, se precisar de alguma consultoria jurídica um dia, me liga. De graça. Quase ri. Valeu. A sala esvaziou até ficar só eu, Elelanar e minha mãe. Minha mãe estava imóvel, olhando para a toalha. Elelanar levantou. Podemos conversar? Só nós duas. Fomos até um canto perto das janelas. Lá embaixo, a Brigadeiro Luiz Antônio brilhava com faróis e postes. Desculpa, Elelanar disse, voz embargada. Desculpa, Rose. Pelo quê? Por tudo. Por nunca ter te defendido. Por deixar eles te apagarem. Ela enxugou os olhos. Eu te chamei de abandonada, de decepção. Falava que você estava se descobrindo como se fosse eufemismo para fracasso. Mas você era a corajosa. Eu nunca fiz nada. Fiz tudo o que eles queriam. Continuou. USP, direito, o escritório, e sou infeliz metade do tempo. Odeio direito societário. Odeio meu chefe. Odeio ter 35 anos e nunca ter tomado uma decisão que não fosse pré-aprovada por alguém. Ainda dá tempo de escolher diferente, falei. Ela concordou, lágrimas caindo. Talvez eu escolha. Me abraçou. De verdade. Não aquele meio abraço polido de anos. Te amo, sussurrou. Deveria ter dito isso mais. Eu sei. Eu também, falei. Ela me olhou. De verdade. E vi ali. Ela não fazia ideia de quem eu era. Não de verdade. Tinha construído uma versão de mim na cabeça, a fracassada, a vergonha, e acreditado tanto nela que a Rosaline real tinha se tornado invisível. Não sei se consigo, sussurrou. Então não temos mais o que conversar. Peguei a bolsa e fui em direção à saída. Rosaline. Parei, mas não virei. Tenho orgulho de você. As palavras ficaram no ar. Virei. Tem mesmo. Ela concordou, chorando. Só, não sei como demonstrar. Não sei como conciliar o que eu pensava com o que você é. Se vira, falei. Tô aqui quando conseguir. O motorista do Uber era um homem quieto nos seus 50 anos que não fez perguntas quando entrei com lágrimas escorrendo. Tudo bem, moça. Tudo, falei. Vai ficar. São Paulo passava borrada pela janela. Meu celular vibrou. Elelanar, por favor, não desiste da gente. Sei que não merecemos, mas por favor. Te amo. Desliguei o telefone. Precisava de silêncio. Pensei que me sentiria triunfante, vingada, finalmente vista. Em vez disso, me senti oca. Provei que era o suficiente. Mas perdi eles do mesmo jeito. Ou talvez nunca os tenha tido para começar. Elelanar ligou no domingo de manhã. Quase não atendi. Rose, por favor, só me escuta. Escutei. Mamãe e papai querem conversar. Vai ter um almoço na casa deles hoje. Vó, tio Paulo, tia Diana, todo mundo vem. Eles sabem que aconteceu alguma coisa, mas não sabem o que. A mãe pediu para eu te chamar. Ellie, por favor. Sei que não deve nada pra gente, mas por favor. Olhei para a tela do notebook. Tinha uma escala para fechar, 3 notas fiscais para revisar e um treinamento de segurança para preparar para a segunda. A Catarina e o Thomas também vão, Elelanar completou. Convidei eles. Pensei que você ia querer reforço. Isso me surpreendeu. Por que eles viriam? Porque a Catarina me ligou ontem e disse, sua irmã merece testemunhas. Então convidei. Fechei o notebook. Vou. A mesa estava posta para 12. Vó Doroteia na cabeceira, observando tudo com olhos atentos. Tio Paulo e tia Diana perto do bule de café, cochichando. Tia Diana me viu primeiro. Rosaline. Tia. Elelanar disse que teve um mal-entendido no jantar. Algo assim, falei. Meu pai entrou na sala, me viu, congelou.
Os olhos dele estavam vermelhos. Não tinha dormido. Rosalim. Pai. Ficamos ali, dois estranhos na mesma sala. Ele apontou pro escritório. Podemos conversar em particular? Segui ele. O escritório era cheio de livros. Economia, política, teoria. O diploma de doutorado na FEA-USP na parede. Ao lado, fotos, formatura da Elelanar, aprovação da Elelanar na USP, primeira comunhão da Elelanar. Eu não estava em nenhuma. Ele fechou a porta e se virou. Pesquisei você, disse, a voz falha. Sua empresa, as reportagens, os contratos. Você fez isso sozinha. Tive ajuda, falei. Só não de vocês. Ele estremeceu como se tivesse levado um tapa. Desculpa, disse. Não sei o que mais falar. Desculpa. Desculpa não basta ainda, falei. Mas é um começo. Voltamos para a sala. O almoço tinha começado. Salada, frios, pão, frutas. Conversa casual. Até que Catarina, sentada ao lado de vó Doroteia, as duas já em animada conversa, disse casualmente. Rosalim, estava contando para sua avó sobre emergência no centro cirúrgico em abril. Ela ficou muito impressionada. Vó Doroteia se virou pro meu pai. Edmundo, do que a Catarina tá falando? Meu pai largou a xícara de café com cuidado. A Rosalim tem uma empresa. Muito bem sucedida. A gente não sabia. Os olhos da avó se estreitaram. Não sabiam ou não perguntaram? Silêncio. Tio Paulo falou. Que tipo de empresa? Facilities, falei. Saneamento para hospitais, universidades, empresas. Tão bem-sucedida assim, tia Diana perguntou. Catarina respondeu, 180 funcionários. 33 milhões de reais de faturamento anual. ISO 9001. Um dos nossos melhores fornecedores. A sobrancelha do tio Paulo subiu. Rosalim, isso é extraordinário. Vó Doroteia cruzou as mãos. Sempre soube que aquela menina tinha fibra. Minha mãe levantou de repente. Preciso falar uma coisa. A mesa ficou em silêncio. A voz da minha mãe tremia. Ensinei a Rosalim que o valor dela vinha de um diploma e um título. Estava errada. Ensinei que trabalho intelectual era superior a trabalho manual. Errei nisso também. Olhou para mim. Ela construiu algo real, algo que importa. Empresta pessoas que sustentam suas famílias por causa da liderança dela. E eu não consegui enxergar porque estava ocupada demais, sentindo vergonha do que eu achava que ela era. Enxugou os olhos. Desculpa, Rosalim. Desculpa. A mesa em silêncio. Elelanar abraçou nossa mãe. Catarina estendeu a mão e apertou a minha. Olhei para minha mãe. Perdoo vocês. Mas preciso de tempo. Ela concordou, chorando. Espero. Vó Doroteia fez um gesto para mim. Me conta tudo. Então contei. Contei sobre o Blue Tree, sobre o Senac, sobre o primeiro contrato na Faria Lima, sobre a Carla, o Jerônimo, a Amélia e os outros 177 que trabalhavam para mim agora. Sobre o contrato do Einstein e a crise do centro cirúrgico e o trabalho até as 2 horas para salvar as cirurgias. Tio Paulo disse, você empresta pessoas que dependem de você. Isso é liderança. Tia Diana disse, e fez isso sem a ajuda deles. Olhou para os meus pais. Isso torna ainda mais impressionante. Catarina completou, já trabalhei com dezenas de fornecedores. A maioria trata funcionário como descartável. A Rosalim trata como família. Por isso a empresa dela dá certo. Meu pai ficou em silêncio o tempo todo, olhando pro prato intocado. Depois do almoço, ele pediu para ver meu escritório. Levei ele e minha mãe. Mostrei a sala de treinamento, onde novos funcionários aprendiam as normas de segurança. O andar administrativo, onde minha equipe de 8 cuidava de escala, folha, contratos. Ele parou em frente ao quadro de funcionários. 180 rostos, nomes, datas de admissão. Você sabe o nome de todos? Todos e o nome dos filhos. Tocou a borda de um contrato emoldurado. Não fazia ideia. Sei. Ficamos em silêncio. Então ele me abraçou. Primeira vez em 7 anos. Tenho orgulho de você, disse. Em meados de dezembro,
Convidei meus pais para a confraternização de fim de ano da Sterling. Meu pai estava gripado e não pôde ir, minha mãe foi sozinha. Foi simples. Funcionários e famílias, pizza e refrigerante, amigo secreto, crianças correndo. Alugamos um salão comunitário na Vila Mariana. Minha mãe ficou perto da parede, observando. Carla, minha primeira funcionária, hoje gerente de operações, se aproximou dela. A senhora é mãe da Rosalim? Sou. Ela é incrível. Pagou o aparelho da minha filha ano passado. Falou que era bônus por desempenho, mas eu sei que não estava no orçamento. Os olhos da minha mãe encheram d'água. Mais tarde, ela me puxou de lado. Você é uma pessoa melhor do que eu te ensinei a ser. Balancei a cabeça. A senhora me ensinou mais do que pensa. Me ensinou o que não fazer. Ela riu, triste, mas verdadeiro. Elelanar sugeriu. Um segundo Natal em janeiro na casa dos meus pais. Uma repescagem. Topei com uma condição. Podia levar 2 funcionários. Levei a Carla e o Jerônimo, pais solteiros, ambos com filhos. A filha da Carla, a Maia, tinha 7 anos. O filho do Jerônimo, o Dante, tinha 9. Minha mãe colocou lugares extras sem hesitar. Meu pai se ajoelhou para falar com o Dante. O que você quer ser quando crescer? Dante sorriu. Nem a dona Rosalim. Uma chefe que é gente boa. Meu pai olhou para mim. Algo se quebrou no rosto dele. Orgulho, arrependimento, reconhecimento. Comemos juntos, rimos, contamos histórias. Não era a família que eu queria, mas era a família que eu estava construindo. Elelanar e eu cozinhamos lado a lado, como quando éramos crianças. Obrigada, ela disse baixo. Pelo quê? Por não ter desistido da gente. Hoje é 20 de dezembro de 2025. A Sterling acaba de assinar contrato para um segundo escritório, no Rio de Janeiro. Vamos contratar mais 40 pessoas. Meu pai liga todo domingo. Minha mãe é voluntária na campanha de brinquedos da Sterling. Elelanar pediu demissão do escritório e entrou para uma ONG que faz trabalho com direito de imigração, algo com que ela realmente se importa. Não é perfeito, mas é real. Por anos, acreditei na história que eles contavam sobre mim, que eu não era suficiente. Que servir era vergonha. Aprendi a verdade. Servir é poder quando você é dona disso. Liderança não precisa de palco. Meus pais me mediram pela régua errada. Diplomas, títulos, prestígio. Mas construí algo que importa. Emprego pessoas que sustentam suas famílias por causa do meu trabalho. Salvei cirurgias. Ajudei hospitais a funcionar. Criei estabilidade para 180 pessoas que dependem de mim. Isso é um legado que nenhum diploma pode igualar. Ainda vivo com modéstia. Ainda dirijo um Honda. Ainda apareço nas vistorias das 5 horas. Mas agora, quando entro numa sala, entro como eu mesma. Não quem eles pensavam que eu era. Não quem eles queriam que eu fosse. Só eu. E isso é o suficiente. Se sua família já te subestimou, se já te mediram pelos padrões dos outros, se já te fizeram sentir invisível, eu te vejo. Você não está sozinho. Não precisa da aprovação deles para construir algo real. Só precisa começar. Compartilhe sua história nos comentários. Vamos construir uma comunidade de gente que se recusa a ficar invisível. Porque os quietos, somos nós que mudamos tudo.